E aí, pessoal, vamos para a nossa segunda aula de modelos atômicos, falando hoje sobre o modelo atômico de Thomson. Por que a gente precisa falar do modelo atômico de Thomson? Se você assistiu às últimas aulas sobre modelos atômicos, percebe que o modelo atômico de Dalton, ele vem falar para nós sobre a constituição da matéria, mas ele não fala de carga elétrica, de atração entre os corpos, nem nada disso. Quando eu atrito uma régua contra o meu cabelo e aproximo de pedacinhos de papéis que estão jogados sobre uma mesa, os pedacinhos de papéis eles saltam da mesa em direção à régua, ou seja, a régua está atraindo eles. Ou quando a gente atrita uma bola, sua pracheia, contra o cabelo e coloca ela no teto, ela agarra. Por quê? Porque a bola acaba sendo atraída pela parede, ou seja, está tendo uma atração entre os corpos, e o modelo atômico de Dalton não consegue explicar essa atração para nós. Bom, Thomson vai tentar resolver isso. Quando a gente vê Thomson, ele tenta explicar os fenômenos elétricos que o modelo atômico de Dalton não consegue. Ele não consegue explicar a atração, então Thomson vai tentar fazer isso. E a própria eletricidade nos corpos. Bom, pessoal, para fazer isso, tentar explicar, Thomson vai usar um aparelho chamado ampola de Crookes, que nada mais é do que esse bulbo de vidro, ó, que a gente está vendo. Ele tem um pedacinho de metal de um lado, que está ligado a uma bateria, um pedacinho de metal do outro, que está ligado a uma bateria, e aqui dentro a gente tem pouco gás, por isso tem um vácuo, tá? Para sugar o gás, para deixar aqui quase no vácuo, mas não, tem um gás residual aqui bem pouquinho. Quando a gente liga, pessoal, esses fios na bateria, tá vendo essa plaquinha aqui que a gente está dando o nome de cátodo? Vai sair um feixe, um raio, em direção ao ânodo, que é esse feixe rosa que a gente está vendo aqui, ó. Esse feixe que vai sair do cátodo em direção ao ânodo é chamado de raio catódico. O raio catódico vai ser o principal elemento que vai basear o modelo atômico de Thomson. Se a gente analisar ele direitinho, pensa, você tem uma plaquinha metálica que vai eliminar um feixe, um raio a partir dela. Thomson quer saber o que é esse raio, se a gente está tirando ele da matéria, se a gente está dividindo a matéria, tá bom? Bom, pessoal, o primeiro teste que Thomson vai fazer na ampola é pegar a ampola e colocar um objeto dentro dela, para testar a linearidade dos raios, ou seja, saber se os raios estão viajando em linha reta. Para isso ele coloca uma cruz, né, o objeto, no meio do caminho, e aí ele liga o raio. O raio, se ele for linear, ao passar pela cruz, ele vai acabar gerando uma sombra do outro lado. E realmente ele vê isso e conclui, os raios são lineares. Isso vai ser fundamental, pessoal, para a conclusão final dele. Vamos seguir. O segundo experimento é ver se os raios possuem massa. Ele coloca um catavento no meio do caminho, porque se o raio possuir massa, ao passar pelo catavento, o catavento vai girar. Aí, pessoal, tem uma questão. Se o catavento girar rápido, significa que a massa das partículas que compõem o raio é grande. Se o catavento girar devagarzinho, é porque a massa das partículas que compõem o raio é pequena. Quando ele liga o raio, o que acontece? O catavento gira devagarzinho e ele fala que o raio tem massa porque conseguiu movimentar o catavento. No entanto, essa massa é discreta. O que significa isso? A massa é pequititinha, tá bom? Se fosse grande, o catavento giraria rápido. Como o catavento girou pequeno, a massa é pequenininha das partículas. Então, pessoal, ó, o que Thomson está vendo? Tem um feixe, um raio, ele está descobrindo o que esse raio é composto, ele já percebeu que as partículas que tem dentro dele têm massa, pequena, mas tem. O último teste de Thomson, pessoal, é para testar a carga. Olha o raio rosa aqui. Esqueçam o raio por enquanto, pessoal. Eu tenho uma plaquinha positiva e uma plaquinha negativa colocadas dentro do sistema, lá dentro da ampola de Crookes. Se o raio for neutro, ele vai passar em linha reta e vai bater exatamente aqui. Se o raio for negativo, ele é atraído para a placa positiva. E se o raio é positivo, ele é atraído para a placa negativa. Quando o Thomson liga a ampola, o que acontece? O raio catódico desvia em direção à placa de carga positiva. Significa, pessoal, que esse raio
é composto por partículas de carga negativa. Daí vem a primeira frase do Thomson que a gente usa no nosso dia a dia. Os opostos se atraem. O raio negativo acaba sendo atraído pela placa positiva, tá certo? Bom, pessoal, quais são as conclusões dele a partir desse experimento? Não está errado, não. É porque essa aqui é a mais importante. A partícula que compõe o raio catódico, ele vai chamar de elétron. E ele fala que o elétron tem uma massa muito pequena, ou seja, discreta, e ele tem carga negativa. É uma partícula subatômica. Ou seja, eu estou tirando o elétron do átomo. Se eu tiro o elétron do átomo, o átomo passa a ser divisível. No modelo de Dalton, o anterior, ele era indivisível. No modelo de Thomson, ele passa a ser divisível. Por quê? Porque eu consegui tirar o elétron do átomo. Então eu dividi ele, tá? Os raios são constituídos por partículas negativas, que ele deu o nome de elétron. Toda matéria tem que ser constituída de mesma quantidade de carga positiva e de carga negativa. Por que isso? Se a quantidade de carga positiva e negativa for diferente, pessoal, a gente teria um corpo puxando o outro naturalmente. Isso não acontece. Eu não estou sendo atraído aí, ó, pela tela do celular e nem você está sendo atraído aí agora pela caneta que está na sua mão. Não existe isso. Por quê? Porque todo corpo é neutro. Ou seja, a quantidade de carga positiva e negativa é igual. Tá certo, galera? E como eu disse, o átomo é divisível. Muito importante isso. Para criar um modelo para que a gente pudesse ver, o Thomson fala que o átomo dele continua sendo uma esferinha, porém agora ela é formada por uma pasta, um fluido de carga positiva, onde eu tenho as cargas negativas incrustadas, ou seja, agarradas, semelhante a um pudim de passas. Então o modelo de Thomson é conhecido como modelo do pudim de passas. Ó, toda essa pasta amarela seria o fluido de carga positiva. As uvas passas que estão agarrados lá dentro da pasta, nela, que são os elétrons que estão incrustados, são as cargas negativas. Tá bom? Com isso, pessoal, a gente consegue explicar. Quando eu atrito a régua contra o meu cabelo e aproximo dos pedacinhos de papel, o que está acontecendo? Eu estou passando o elétron do meu cabelo para a régua passa a ter mais elétrons, mais cargas negativas do que positivas, então ela fica eletrizada negativamente e ao aproximar do pedacinho de papel, ela atrai a carga positiva do pedacinho de papel. Logo, tudo quanto é problema da natureza, até então, o modelo atômico de Thomson está resolvendo. Então, ó, já mudamos da bola de bilhar para o pudim de passas. Vamos ver se ele é o final? Bom, galera, espero você na próxima. Um abraço, valeu!